E a Justiça autorizou a quebra do sigilo de telefone celular de Natália Garnica. O aparelho estava com Elizabeth Arrabaça e foi descoberto pela família dela. A polícia quer saber para quem Natália ligou ou de quem recebeu mensagens antes de morrer em fevereiro desse ano. A perícia do Instituto Médico Legal descobriu veneno do tipo chumbinho no corpo da filha de Elizabeth. A mãe, que está presa, é a principal suspeita do crime. A investigação ainda não foi finalizada pela polícia de Ribeirão. A Arrabaça está presa em Tremembé pela suspeita de matar envenenada a nora, Larissa Rodrigues. O marido da professora, Luiz Antônio Garnica, está preso há 3 meses na penitenciária de Serra Azul. Mãe e filho negam envolvimento nos crimes. Uma amiga de Natália Garnica disse para a polícia que Elizabeth Arrabaça, a mãe dela, de dentro de um hospital, pediu uma procuração da filha. E que Natália teve paralisia nas pernas antes de morrer. Essa é uma nova testemunha do caso Natália Garnica. A vítima contou um detalhe importante para ela um dia antes de morrer. Ela conta que do nada ela paralisou as pernas e que saiu de SAMU de dentro de casa. E depois, durante a investigação dos médicos, foi diagnosticado que foi falta de potássio. Ela conta que esses 2 episódios foi devido a isso. Inclusive, ela andava com uma medicação no bolso, na bolsa, no caso, que caso houvesse repetição dos sintomas, era para se medicar. Esse toxicologista da USP explica que o chumbinho também causa paralisia de membros. Resta saber por quanto tempo Natália poderia ter sido exposta ao veneno. Os mais comuns são os tremores, e essas contrações involuntárias contínuas, devido a esse superestímulo da placa motora do meu sistema nervoso. Quando ocorre esse superestímulo do sistema nervoso, também vai ter um acúmulo de um neurotransmissor que vai atuar sobre a placa motora, sobre os músculos, e em certas situações essas vacilações, tremores vão levar a uma fadiga extrema do músculo, que pode acabar numa situação similar a uma paralisia. Em nome da minha cliente, da Elizabeth, que nega este fato, essa suposta acusação que essas duas situações que ela teve paralisia poderia ser alguma ligação a um outro envenenamento, isso é o Ministério Público vai ter que comprovar. A amiga cita também o caso de uma procuração que Elizabeth queria que a filha assinasse. Ela contou que no último episódio, enquanto ela estava hospitalizada, a mãe pediu para que ela fizesse uma procuração, que eu não sei se foi concluída. A investigação já mostrou que Elizabeth tentou fazer uma procuração em nome de uma amiga de Pontal para receber um dinheiro da vítima, o que a fez pensar que seria um plano para matá-la. Mas será que Elizabeth tinha o costume de fazer procuração em nome de outras pessoas? E qual seria o motivo? Para nós é uma novidade essa alegação, onde algumas testemunhas ou vítimas aí, que foram ouvidas, que alegam que teria pedidos da Elizabeth no sentido de realizar procurações, seja para que fim seriam. Elizabeth Arrabaça pode ter matado a filha Natália envenenada com chumbinho. A Arrabaça está envolvida em 5 investigações. Ela é a principal suspeita em algumas mortes e nega até hoje a participação nos crimes. Um investigador que cuida do caso Larissa Rodrigues disse por telefone que recebeu a informação da perícia do Instituto Médico Legal de São Paulo de que o laudo da cachorrinha Babi não apresentou presença de chumbinho. Babi era de Natália e havia suspeita que ela poderia ter sido envenenada por Elizabeth Arrabaça. De Tremembé já liberou uma vaga para receber Elizabeth Arrabaça, suspeita de matar a nora Larissa Rodrigues. A transferência deve acontecer essa semana. O pedido para mudar de prisão foi feito pela defesa para garantir a segurança de Elizabeth. Hoje, ela está na enfermaria da penitenciária de Votorantim, na região de Sorocaba. O presídio vai receber novas detentas que precisam de cuidados médicos e tem histórico de violência. Desde que ela foi presa 3 meses atrás, a Arrabaça passou por cadeias de São Joaquim da Barra e Mogi Guaçu. Ela responde também por homicídio, por ser a principal suspeita de matar a nora envenenada. Luiz Garnica, marido de Larissa, também é acusado pelo mesmo crime. Está no CDP de Serra Azul. Os dois negam envolvimento.
A Justiça de Ribeirão Preto negou o pedido para anular as provas encontradas nos celulares e computadores de Luiz Garnica e Elizabeth Rabassa. Os dois estão presos, acusados da morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues. As defesas de mãe e filho questionavam a legalidade das provas obtidas pela Polícia Civil. Esses foram os últimos instantes de Luiz Garnica com o próprio celular em mãos. Deixa que eu aviso ele, pode deixar. Dá pro celular, senhor. Tá bom, só um minutinho. Ah, tô bloqueado. Tá, eu ligo pra ele. O que eu fiz? Você tem mandado de prisão pelo Departamento de Homicídios. Tá bom. Tá? No dia da prisão, o médico teve o aparelho apreendido. Nele e no computador foram encontradas provas que revelaram como Luiz e a mãe dele, Elizabeth Rabassa, agiram na morte de Larissa Rodrigues. Os advogados que defendem Luiz e Elizabeth pediram que as provas fossem anuladas. Alegaram que as apreensões dos aparelhos foram feitas de forma ilegal. Só que não foi isso que o juiz José Roberto Bernardi Liberal entendeu. Na decisão, o juiz afirmou que tanto a apreensão quanto o acesso às informações que estavam nos dispositivos foram feitos como manda a lei. E reforça, para preservar o que os aparelhos eletrônicos guardavam, a autoridade policial poderia fazer apreensão e depois justificar os motivos. Decisão já esperada pelo Ministério Público. Todas as investigações, todas as apreensões no inquérito policial se deram através de mandado de busca autorizado pela Justiça. Então, natural que essas teses da defesa fossem rejeitadas. Entre as conversas está a mensagem que Luiz mandou para a amante, uma estudante de 26 anos. Ao chegar ao apartamento em que morava com Larissa, Luiz disse à amante que a professora de Pilates estava morta. Isso antes da chegada do SAMU. O médico ainda pede para a estudante não ir ao apartamento nem ao velório. As provas encontradas nos aparelhos da mãe do médico e da amante também estão mantidas. No caso da estudante, o juiz relata que a apreensão ocorreu enquanto a mulher estava no apartamento de Luiz. Apesar dela não ser investigada, as informações encontradas no dispositivo confirmaram a relação extraconjugal, como nesse trecho, onde a estudante diz a Luiz que ia mostrar a Larissa que não existia casamento perfeito, o que pode ser entendido como uma ameaça. Ao descobrir que era traída, Larissa pediu divórcio. Segundo o Ministério Público, a divisão dos bens do casal foi a motivação do crime, e Luiz contou com a ajuda da mãe para matar Larissa envenenada. Nós entendemos que a Elizabeth foi a responsável pelo envenenamento da Larissa, e o Luiz se aproveitou dessa situação para remover a Larissa como um obstáculo para ele assumir o relacionamento com a Letícia, e também por uma questão financeira, porque a Larissa já estava decidida na segunda-feira após a morte, no sábado após a morte dela, a entrar com o pedido de divórcio e, consequentemente, ter a partilha de bens. A relação deles era muito íntima, era uma relação bastante, está evidenciado pelas mensagens, por tudo que nós apuramos. O juiz ainda fala sobre o celular de Larissa. Diz que o aparelho da vítima não necessitava de autorização judicial para ser apreendido. Reforça que, infelizmente, com a morte da professora de Pilates, não há direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à proteção dos dados pessoais. O juiz também manteve as prisões preventivas de Luiz e Elizabeth. Os advogados que defendem Luiz e Elizabeth disseram que vão recorrer da decisão. Querem que essas provas fiquem fora do processo. O Ministério Público acredita que mesmo com essa contestação, a data da primeira audiência, marcada para o dia 9 de setembro, deva ser mantida. As defesas contestaram ainda a quantidade de testemunhas que devem ser ouvidas. Serão 24, pedido feito pelo Ministério Público, que também foi mantido na decisão. Normalmente são 8 testemunhas, mas no caso com essa complexidade foi necessário ouvir todas as pessoas, porque cada pessoa nesse aspecto, nesse caso, tem informação sobre determinado acontecimento. Nós temos o pessoal do SAMU, por exemplo, que atendeu no dia do fato, que não tem nada a ver com a motivação das pessoas que vão depor sobre a motivação, sobre a dinâmica. Então foi necessário ouvir todas as testemunhas. E o juiz liberal foi firme aí. Ele disse na justificativa que o celular da amante do Luiz foi apreendido porque ela estava na casa dele,
quando a polícia foi lá. Se não tivesse, o celular não tinha sido apreendido. Os advogados Júlio Mocin, que representa Luiz Garnica, e Bruno Ribeiro, que defende Elizabeth Arrabaça, disseram que vão recorrer da decisão da Justiça e que os dois negam todas as acusações. Informação exclusiva. A amante do médico Luiz Garnica, que está preso acusado de matar envenenada a própria esposa, a professora Larissa Rodrigues, enviou documentos para a Secretaria de Administração Penitenciária, ou seja, para a SAP, pedindo aí, inclusive, a confecção de carteirinha de visitantes. Ou seja, Lude, ela quer visitar o Luiz, e o Luiz pediu para que ela fosse visitá-lo também. O Luiz está preso na penitenciária 3 de Serra Azul no dia 31 de julho. O Luiz Garnica indicou, inclusive o presídio, o nome de 3 pessoas para visitá-lo: o pai, a irmã Viviane e a amante, uma estudante de 26 anos. Nessa segunda-feira, essa mulher, então, enviou parte da documentação para a Secretaria de Administração Penitenciária, ou seja, a SAP, e a declaração de amásia exigida pela Secretaria, que precisa ser feita posteriormente a essa etapa. E como precisa também de reconhecimento em cartório, deve chegar à SAP somente na próxima semana, que também tem uma avaliação da SAP para isso. A partir daí, a Secretaria vai analisar toda essa documentação, uma espécie de uma sindicância, uma investigação de quem são essas pessoas que pedem para poder entrar dentro de um presídio, que isso é um trâmite normal, para autorizar ou não a visita da amante à penitenciária. E a SAP explicou que, ao ser incluído em uma unidade prisional, de acordo com a legislação vigente, o reeducando é chamado para indicar quais pessoas ele quer receber como visita. E depois dessa indicação, a pessoa encaminha, então, toda a documentação necessária para a aprovação. Todos os documentos são rigorosamente analisados e verificados pela diretoria da unidade. Se não houver impedimentos legais, a carteirinha de visitante é confeccionada. São autorizados para mãe, filhos, irmãos, avós, esposa, companheira, com que ele mantém vínculo familiar. E a comprovação, no caso de uma companheira, se dá por meio de uma declaração de união estável com reconhecimento e firme em cartório ou certidão pública também registrada e emitida em cartório em que se registra o convívio de companheira. E, inclusive, também tem um tempo disso, É só para poder entender, não é só a certidão. Precisa respeitar o tempo de morte da pessoa, o tempo de viúvo dele, vamos colocar dessa maneira. Que isso também é avaliado pela SAP. O Luiz está preso acusado da morte da esposa, ele é apontado como mandante do crime, já que Larissa havia descoberto a traição e pedido então o divórcio. A mãe dele, Elizabeth Arrabaça, está presa acusada do crime e ela teria então dado o chumbinho para Larissa executando o crime. O advogado de Luiz, o Dr. Júlio Mocin, informou que é direito do preso indicar as pessoas do seu convívio no hall de visitas, e o que foi levado e feito pelo Luiz, Lúcio, uma informação importante. Pai do Luiz Garnica deve ser autorizado. A irmã, a Viviane Garnica, também. Também, por ser primeiro grau, aquelas coisas que há uma legislação São parentes de primeiro grau que podem visitar o preso numa unidade prisional. A dúvida é, a SAP vai autorizar a amante do Luiz a entrar? Ela já entregou a documentação. Agora resta saber se a SAP vai autorizar a entrada dela. O Luiz ficou um tempo preso na cadeia pública de Santa Rosa de Viterbo durante o cumprimento aí da prisão temporária. Quando a prisão preventiva foi decretada, ele foi para o Centro de Detenção Provisória de Serra Azul, onde está. Assim que ele deu a entrada, Pagliani, ele já indicou as pessoas que ele queria como visitantes. E são essas pessoas, a irmã, Viviane Garnica, e o pai, Antônio Garnica. Lembrando que a mãe dele, a Elizabeth Arrabaça, está presa. E ele indicou essa terceira pessoa, a amante de 26 anos, com quem o Luiz estava quando encontrou a esposa, Larissa Rodrigues, a professora de Pilates, morta em casa no dia 22 de março. Ele passou a noite com ela e foi para casa de manhã, encontrou a esposa morta. A amante foi ouvida pela polícia no decorrer das investigações, entregou o aparelho celular que foi analisado. A gente mostrou aqui as conversas, ela tinha interesse aí num relacionamento com o Luiz. O Luiz chegou a dizer em depoimento que pretendia terminar o relacionamento com ela
que só não terminou porque estava com medo do que a Larissa pudesse fazer, queria reatar o casamento, ali ficar bem com a Larissa e que não tinha interesse nenhum em continuar com a amante. Só que o que ele disse no depoimento está fazendo tudo diferente. Pois é. Vamos lá. Vamos só para a gente poder confabular aqui, para vocês em casa poderem entender que é o caso do envenenamento, né, que nós já tanto falamos sobre isso, inclusive no Cidade Alerta Nacional. E a gente tem outra informação importante do caso Larissa, né? Segura aí só um pouquinho. Quando que a Larissa morreu? 22 de março. 22 de março. Segundo as informações que nós temos aqui, março, abril, maio, junho, julho, agosto, seria setembro, esse período entre a morte da esposa de Luiz, setembro, para ele poder, segundo, né, o que tem a SAP, para poder autorizar um novo relacionamento. Já está fora esse prazo, se a SAP assim entender, né, respeitar esse prazo que eles vão ter que analisar. Outra coisa, a amante, ela faz parte do processo. Como testemunha. Como testemunha. E já há casos também de testemunhas em outras ocasiões que a SAP barrou, porque ninguém foi julgado ainda. Então, de testemunha, você não sabe se a pessoa ainda pode ser indiciada futuramente ou alguma coisa do tipo. Então, assim, há uma especulação muito grande com relação à amante. O Luiz indicou a amante quer visitar o Luiz. Só que até aí, ok, é livre para eles fazerem o que eles quiserem. Vão enviar documentação, vão fazer tudo. A pergunta que a gente deixa no ar é: a SAP vai autorizar? Vai deixar baseado em todo o processo? É isso que nós temos que trazer para vocês assim que a SAP oficializar isso. E nós vamos continuar acompanhando. Qual que é a informação que você tem, Lud? Olha só, Pagliani, uma informação extraoficial é que o laudo do IML da cachorrinha Babi deu resultado negativo para o chumbinho. Isso é importante a gente falar. Nós estamos trazendo para você em primeira mão essa informação. Consultamos aqui as autoridades, esse documento já chegou, não de forma oficial ainda, porque existe todo um laudo para ser enviado, mas a história da cachorrinha Babi, que vocês acompanharam, também como possivelmente envenenada como chumbinho antes da Viviane ter morrido, né? Pouco tempo antes, a informação que nós temos extraoficial é de que o laudo deu negativo para chumbinho. Essa é uma informação extraoficial que a gente já traz também. A gente vê aí nas imagens o dia que foi feita ali a exumação do corpo da cachorrinha Babi, que foi enterrada na casa do pai da Larissa a pedido da Elizabeth e da Natália, na verdade da Natália, a cachorrinha era delas e elas pediram para que o corpo fosse enterrado nesse jardim aí que a gente vê da casa do seu Sebastião, o pai da Larissa. E aí quando chegou a informação de que a cachorrinha teria passado mal, a Babi passou mal, a gente vê na imagem aí a Babi com a Natália segurando a Babi, a polícia imediatamente pediu a exumação do corpo da Babi, esperou aí um tempo e agora chegou esse laudo, a informação extraoficial é que o laudo deu negativo. Já tinha passado um certo tempo ali, né, Pagliani? Muito tempo, inclusive, né? Mas havia também aquela possibilidade, por isso que a polícia pediu toda essa investigação e esse laudo, porque num dos depoimentos, a própria Elizabeth teria filmado a cachorrinha passando mal, até usou um termo estribuchando, né, entre aspas, aí que isso foi até dado em depoimento. Ela gravou essa cena e mandou para uma pessoa da família. Isso, e aí a polícia entendeu que, será que existe a possibilidade dela ter envenenado a cachorra para saber se deu certo o chumbinho para depois envenenar a filha, né? Ela teria usado a Babi como cobaia para testar o veneno ali para que depois pudesse usar com a Natália e na sequência com a Larissa. Então a informação extraoficial, o laudo deu negativo para chumbinho. O animal era da Elizabeth e da Natália, conforme você também está vendo na imagem. E segundo a polícia, o caso da Babi está encerrado. Mas a aposentada Elizabeth Arrabassa ainda responde por outros crimes. A Delegacia de Homicídios da DEIC, aqui de Ribeirão Preto, abriu 2 inquéritos por homicídio. Um
da Larissa Rodrigues, que inclusive já foi finalizado, entregue à justiça, que nós até falamos sobre isso, falando inclusive da morte, né? Na morte dela, e outro também da morte de Natália Garnica, filha da Elizabeth. Ela também foi envenenada por chumbinho e a mãe é a principal suspeita do crime. E além desses 2 inquéritos, Elizabeth está sendo também investigada por uma tentativa de homicídio ocorrido há 6 anos na cidade de Pontal. Ela teria tentado envenenar a mulher que chegou a ficar internada em coma por alguns dias. Um 4º inquérito policial pode ser aberto, é sobre a morte da idosa Elide Guide, que no decorrer das investigações dos outros casos, testemunhas, contaram à polícia que a mulher morreu há mais de 9 anos, com as mesmas características da Larissa e da Natália. E a polícia agora aguarda os laudos para abrir o inquérito. Elizabeth segue presa na penitenciária feminina de Votorantim, acusada da morte da nora Larissa Rodrigues. Ela teria sido a última pessoa a estar com a Larissa na noite em que ela foi morta. O filho dela, Luiz Garnica, o médico casado com a Larissa, também está preso. Ele é apontado pela polícia como mandante do crime, já que Larissa pediu o divórcio depois de descobrir as traições. Hoje à tarde, o advogado de Elizabeth, o Dr. Bruno Ribeiro, viu a cliente presencialmente depois da transferência dela para Votorantim. Nós conversamos com ela sobre essa visita, é o que você vai, aliás, com ele, e você vai acompanhar agora nesse detalhe. Vamos lá. Nós encontramos a Elizabeth, ela estava, como a gente já sabia, no setor de enfermaria, com bastante dificuldade de locomoção. Mas ela nos disse que a medicação que ela toma normalmente está sendo entregue, está sendo devidamente entregue e está em um estado de saúde estável. Ela faz uso de bengala para auxiliar ela na locomoção, que justamente por causa do problema da coluna, ela tem muita dificuldade na situação, tendo em vista o próprio colchão que ela dorme, Então, essa situação acaba atrapalhando e dificultando a locomoção dela. Doutor, e como é que foi essa conversa com a Elizabeth? Nós levamos para ela o conhecimento desse último inquérito, da Elide, para ela, mais uma vez, uma nova surpresa. Também levamos para ela o conhecimento da cachorrinha Babi, que como ela já havia adiantado para a defesa, ela sabia que ia dar negativo, porque ela nega, realmente ela sempre negou todos os fatos. E para ela a situação da Elide, inclusive da testemunha que apareceu mais recentemente, ela nega que ela devia algum dinheiro para a Elide, que ela estaria na casa tentando procurar alguma coisa ali, eventualmente dinheiro. Então, para ela, assim, totalmente um absurdo essa alegação de que ela poderia ter alguma participação na morte da Elide também. A Elizabeth ficou muito inconformada quando ela soube desse novo caso da Elide, Então, assim, ela até disse para nós, poxa, agora todo mundo que morreu que eu conheço, a responsabilidade agora é minha, Então, realmente, existem investigações andando, existem essas mortes precisam ser ligadas de alguma forma a ela, e comprovado que foi ela que utilizou de alguma artimanha ou veneno, enfim, para que teria ocasionado essas mortes. Então, não é pura e simplesmente porque ela teve um contato ali com a vítima que ela seria responsável, Então, a gente pode ter realmente vítimas que tiveram problemas de saúde, morte natural, sem nenhuma correlação com o envenenamento. Ela não entende nem o porquê que isso é a ela imputado, porque ela diz que ela tinha sim um bom relacionamento com a Larissa, e também é sabido que ela tinha sim um bom relacionamento com a filha. Desajustes entre mãe e filha é natural, Mas tanto é fato que elas residiram juntas por anos e anos, e elas estavam sempre juntas, Então ela não saberia imputar o porquê eventualmente outra pessoa poderia ou não ter interesse no falecimento dessas vítimas. Ela questionou, tão logo eu comecei a conversar com ela, a primeira pergunta que ela me fez é como é que o Luiz estava. Se eventualmente eu tinha conhecimento se o Luiz já tinha saído, se não tinha saído, como é que estava o processo quanto a ele, se eu tinha conhecimento da situação de saúde dele. Ela fez bastante pergunta nesse sentido, bem preocupada com a situação do filho. Eu conversei bastante com ela no sentido de se ela poderia cooperar com a investigação, trazer alguma informação nova, até no sentido de eventualmente entender como defesa se existia mais algum fato que fosse desconhecido da defesa. E ela trouxe, ela falou, olha, tudo que aconteceu você já sabe, não tem nenhum fato novo que eu poderia cooperar,
não entendo por que eu estou preso até hoje, né? Sendo que eu não tive nenhuma participação. Então ela continua negando com veemência todas as imputações dela feitas. A Elizabeth está no setor de enfermaria, né, que é o setor da própria enfermaria da unidade, então onde está sempre trocando as presas que necessitam, né? Então ela fica numa cela isolada, são 2 celas da enfermaria. Então ela fica em uma e hora ou outra ela tem alguma companheira de cela ali, mas está sempre mudando, ninguém fixo. Ô Lud, uma coisa interessante, eu preciso até te perguntar. Ela negou, ela falou que ela não tem mais nada, mas ela negou tudo desde o começo. E quem foi descobrindo todo esse processo foi a polícia. Sim, aliás, quando a Elizabeth foi presa, que ela chega na Delegacia de Investigações Gerais, em Ribeirão Preto, na DEIC, na Delegacia de Homicídios, ela disse que ia provar a inocência dela e que a polícia iria Falou isso pra provar. você, né? Exatamente. Agora a gente vê ali que o Dr. Bruno Ribeiro foi o primeiro contato com a Elizabeth na penitenciária ali de Votorantim, para onde ela foi transferida. Ele foi para lá hoje, teve esse primeiro contato com ela naquela penitenciária e quando voltava para Ribeirão Preto, ele conversou com a gente, o Dr. Bruno, e explicou ali o que ele passou. E aí ele fala que passou para ela as investigações em relação a Ellie Guidi, que era muito próxima da Elizabeth, e ela fala que não sabe por que ela está sendo apontada como autora também da morte dela. Por quê? Tem uma testemunha, inclusive, muito importante. Ela disse que depois da morte da dona Elide, ela chegou na casa dessa senhora e a Elide Guidi, ela guardava dinheiro dentro do fogão, Vagliani. E quando essa testemunha chegou na casa da Elide, a Elizabeth estava mexendo no fogão. E a testemunha pergunta para ela, por que você está mexendo ali? E ela disse que estava com fome, estava procurando alguma coisa para comer. Então, peraí, só uma coisa. Você chega na casa de alguém, você é visita de alguém, você já vai abrindo o fogão lá para falar, não, eu tô com fome, eu vou abrir o fogão. Gente, que é isso, né? Lógico que ela sabia que o dinheiro estava lá, né, Lud? Sim, e quando ela fala, eu não sei por que estão me apontando como autora dessa morte, é por isso, porque as evidências estão levando a polícia a acreditar que ela também teria envenenado a dona Elide Guidi, que era muito próxima da Elizabeth. A gente perguntou para o Dr. Bruno também, o Pagliani, em relação a como está a Elizabeth. Ele fala que ela continua na enfermaria, se ela teve contato ali com alguma presa, como é que ela tá conversando. Ela tá fazendo uso de bengala, porque ela tem um problema na coluna. Ela fica nessa cela da enfermaria, continua na enfermaria, porque está fazendo uso de alguns medicamentos. Ali ela tem contato com uma presa de uma outra cela e que troca com frequência, apenas ela continua na enfermaria. E aí eu perguntei para o Dr. Bruno se ela pergunta do Luiz, se ela quer saber do Luiz, e o Dr. Bruno diz que sim, que ela quer saber, inclusive, quando ele vai sair, se de fato ele vai sair, porque está preocupada com a saúde dele, e a gente levou para o Dr. Bruno também, o Pagliani questionou o Dr. Bruno, se o Dr. Bruno falou para a Elizabeth que o Luiz tem interesse em receber a amante na prisão. Essa informação que a gente trouxe ontem aqui no Cidade Alerta, e aí, que em ele primeira diz? mão. A Elizabeth não ficou sabendo disso porque, segundo o Dr. Bruno, ele entrou em contato com o advogado do Luiz, o Júlio Mocin, e ele não conseguiu falar com o Dr. Júlio Mocin e por isso ele não sabia se podia levar isso para Elizabeth, portanto ele não falou para Elizabeth que o filho dela, o Luiz, tem interesse em levar a amante para a penitenciária no dia de visita. Aliás, a Elizabeth conhecia a amante. Eu ia te fazer até essa observação, porque teve um momento em que o Luiz queria, né, fazer com que a Elizabeth tivesse mais proximidade, se aproximasse, né? Em algum evento que levasse ela até lá. A Elizabeth também já tinha perguntado dela. Sim, até em um encontro entre eles num restaurante, teve o registro de uma foto e tudo isso está nos laudos. A polícia tem a troca de mensagens entre eles ali. Então a Elizabeth sabia, depois da morte da Larissa, teve esse encontro com a Elizabeth, o Luiz e a amante, e agora nos próximos dias a Elizabeth deve saber então que a amante tem interesse e o Luiz também tem interesse em receber
ela na penitenciária de Serra Azul, onde ele está preso. Se tudo der certo, nos próximos dias ela deve visitar o Luiz. Ainda depende da aprovação da SAP, conforme nós dissemos. Exatamente, né? Ela já levou essa documentação. Então esses detalhes foram passados agora há pouco pelo Dr. Bruno, que foi então até a penitenciária de Votorantim, conversou ali durante um certo tempo, aproximadamente 1 hora, com a Elizabeth, disse para ela os crimes ali que estão sendo atribuídos a ela, e ela nega. E a gente pergunta, né, o Pagliani, para ele, quem matou então a Larissa? Se não foi ela, quem se não foi o Natália? Luiz, quem que matou a Natália e quem que matou Ela estava, de fato, com a Natália no dia da morte. Ela estava com a Larissa na noite que antecedeu a morte da professora de Pilates. Mas a Elizabeth continua negando, e essa pergunta para o Dr. Bruno foi porque, em uma das vezes, a Elizabeth escreveu uma carta, né? Que deu ali uma medicação, que poderia ter sido qualquer momento ela pode trazer uma nova informação, mas por enquanto não, viu, Pagliani? Só para finalizar, o Dr. Bruno ainda pergunta para ela, né? Falou, a senhora tem alguma coisa a mais que era importante a senhora falar para acrescentar aí, né? Porque a gente precisa saber, quer dizer, a defesa até agora, né, tá meio assim, porque tudo que descobriu foi através de investigação e não pelo cliente, que não falou absolutamente nada. Então você vê como é que tá difícil a situação da defesa dela.